Gente, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Karina, sou da Igreja Batista do Povo, me converti em 2005. E vou falar um pouquinho da minha experiência como uma sobrevivente, eu digo. Porque a depressão, a ideia é que nós não vamos ter um outro horizonte que é o fim, né? Então, eu fui uma criança que teve alguns momentos de depressão na vida, assim, de criança, mas a crise aguda foi em 2004, tá? Uma crise aguda, eu tinha 25 anos. E nessa crise eu fui medicada, eu fui para psiquiatra, eu não era convertida, muitos familiares oravam pela minha vida. Então, às vezes, as pessoas perguntam, às vezes, e agora eu já tenho uma visão dos dois lados. Você que tem algum caso ou conhece alguém da família, não pare de orar. Pode ser chovendo molhado isso. Mas talvez essa pessoa não escute você porque você é próximo. Sabe aquela historinha, santo de casa não faz milagre? Gente, isso é tão real. Porque, assim, às vezes a gente acha que nós como cristãos, nós vamos ter que mudar, e aquela pessoa em sofrimento, e a gente não se conforma de estar perto, se sente incapaz, culpado, eu não sou capaz, por que a pessoa não me escuta? De verdade, se mantenha em oração. Como minha irmã se manteve, como meus avós, como meus tios. Quando eu chorava na cama, parecia assim, uma doença terminal em cima da cama, assim, força para sair. Minha irmã e meu cunhado oravam em volta do quarteirão do meu condomínio, intercedendo pela minha vida. Eu fiquei sabendo disso depois. Quando eu estava dopada de remédios, dormindo em cima da cama, meu avô lia a Bíblia aos meus pés. E essas pessoas não receberam a honra, digamos assim, porque eu me encontrei com Jesus no Chile, numa viagem de 60 horas de ônibus, que Deus já, assim, estou dando um spoiler total do meu livro. Deus falando comigo através dessas pessoas. E eu começando a ler a palavra, Deus me deu uma visão, uma visão clara, uma ordem, eu não sei dizer, mas o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, vá para o Chile. Tínhamos amigos, pastores, morando no Chile, muitos jovens iam em viagem para lá, e Deus colocou esse sonho no meu coração. Eu não tinha confessado ainda com todas as palavras, mas esse sonho de ficar num lugar longe, ir para um lugar que ninguém me conhecia, fazia todo sentido na época. E foi lá, no alto da Cordilheira dos Andes, que Deus, está pequenininho aqui, mas que Deus se revelou no meio das montanhas, da cordilheira, a grandeza do nosso Deus. E quando eu estava naquela janela do ônibus, olhando de um lado para o outro, aquelas rochas, Deus falou no meu coração, eu criei, e se esse Deus, eu lembro que eu falei isso para Deus, se esse Deus é tão grande e criou isso, que é tão magnífico, Ele é muito maior que o meu problema. E ali Deus se revelou através da natureza para mim. E quando eu cheguei lá no Chile, o pastor que iria me receber não me recebeu, mas Deus já tinha preparado uma família nova naquela igreja, que já tinha uma palavra profética de que aquela casa daquela família receberia pessoas para curar e libertar. E lá eu entrei, eles também não sabiam. Eu fui a primeira da fila, eu também nunca tinha visto. E ali Deus se revelou de uma maneira específica, e ali, digamos que eu tive a primeira palavra de libertação da minha vida. E o salmo da minha vida, eu digo que é o Salmo 103. Que foi eu estava um dia conversando com a Sara, eu falo que ela é minha mamãe chilena, eu como uma mulher de oração, eu conversando com ela no sofá, ela pegou a Bíblia e leu o Salmo 103 para mim. Naquela hora, parecia que Deus estava respondendo todas as minhas perguntas. E aquela hora, o depressivo, ele tem uma voz, o ansioso, uma voz que não cala, uma voz interna. Que não cala, você fica o tempo inteiro pensando ou o que você devia ter feito, ou o que você devia ter falado, ou o que você vai fazer, ou o que não vai dar certo. Você tem vozes internas. E naquele momento que eu conversei com a Sara e ela leu o Salmo 103, pela primeira vez em muito tempo eu tive silêncio. O silêncio do Senhor, a paz que excede todo entendimento, silenciou as vozes internas. E eu pude sentir o vislumbre da paz de Deus. Ah, mas então foi assim? Então o cristão não sofre? Não, gente, o cristão também passa por depressão. Foi um processo gigantesco.
até eu realmente me restabelecer. Foi um processo grande, não é de uma hora para outra. Pode ser que alguma pessoa tenha sido de uma hora para outra, Deus sabe. Mas eu acho que Deus sempre vai usar as nossas lutas para a gente abençoar outros. E passou muito tempo, Deus me incomodou para escrever a minha experiência. Eu não me achava digna. Eu falava, para quê? Quem sou eu para escrever um livro, para dizer que eu fui curada? E se eu voltar atrás? A gente nunca acha. Mas eu comecei a escrever, eu obedeci. Eu sou jornalista, fiz uma pós em jornalismo literário, e dentro da pós tinha um jeito de escrever muito, muito conhecido nos Estados Unidos. Os grandes best-sellers americanos, eles são escritos dessa forma, que é o ensaio pessoal. Tem um monte de gente aí com best-seller fazendo ensaio pessoal. O que é isso? Você conta uma narrativa que transformou a sua vida, e não é só religiosa, de qualquer espécie, uma doença, alguma coisa que transformou. Você era uma coisa e se transformou. A pessoa narra, a narrativa de não ficção é muito forte lá. E eu falei, gente, a minha conversão é uma narrativa de transformação. E eu fiz esse projeto depois da pós, e eu falei, eu vou fazer a minha narrativa de transformação, que sim, fala de Jesus, foi a minha experiência. Então, ele foi escrito com muita técnica jornalística, falando do que Deus tinha feito comigo. E esse livro, eu não tinha nem assim, a vislumbre, assim, eu não sonhava em editar. Eu achava que era uma coisa assim, eu vou cumprir a meta de escrever. E aí eu comecei a emprestar para as pessoas no Word, eu mandava para as pessoas. E as pessoas me davam feedback depois. Olha, Karina, aquele livro que você mandou, tal pessoa melhorou. Sabe aquele meu amigo depressivo? Ele está com vontade de viajar. E aí Deus foi falando ao meu coração, vamos escrever? Vamos publicar? E foi um processo longo. Pela igreja, esse livro foi publicado em 2014. Está acabando a primeira tiragem. Agora, em dezembro, eu vou lançar uma segunda tiragem. E Deus tem abençoado as pessoas através desse livro. Não por honra para mim. Eu entreguei a escrita para Deus. Eu sou atriz, eu sou jornalista, eu amo escrever. Mas eu tenho plena convicção que Deus usou a minha instrumentalidade para falar o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Não é só porque eu sou talentosa e nada disso. É porque realmente, agora eu entendo, dentro da sala de aula, porque eu estou lá. Também a nossa juventude tem passado por muita luta. E agora lá, toda semana com aquelas crianças, que eu acho crianças lindas, né, Sara? Muitas. A gente vê como é necessário um olhar cuidadoso para essa questão. Posso falar mais um pouquinho? E eu fiz uns apontamentos. Então, eu queria deixar claro aqui, irmãos, com toda humildade, que eu não estou falando um case de sucesso. Eu estou falando um case que Jesus entrou na história e mudou a minha vida. É isso, tá? Então, assim, por ter passado por isso, tem coisas que a gente já enxerga melhor porque a gente passou. Então, eu vou falar simplesmente apontamentos que eu refleti para vir aqui, porque toda a história você vai encontrar ali no livro, tá? Promocional hoje. Mas, de verdade, Deus, eu fui convertida lá no Chile, me converti no Chile, voltei e teve um largo caminho, um longo caminho pela frente. Tá? Não é uma coisa que é mágica, não é. Deus não faz assim, Ele quer usar a sua experiência, sempre. Né? Então, o que eu queria dizer aqui, vendo do lado do depressivo e do lado da pessoa que teve a cura e pode ajudar outros. Tá? Primeira coisa, é uma doença psiquiátrica que causa desesperança, o nosso olhar. Por isso que o subtítulo do livro é assim, chama Um Novo Jardim, sobre como Deus plantou sementes coloridas em uma vida em preto e branco além dos Andes. Porque a lente do depressivo é preto e branco, tá? Não tem cor, você não consegue enxergar, a pessoa não consegue enxergar. Você pode pedir, implorar, veja as coisas belas, ela não consegue ver. Ela tem que tirar aquela lente. E isso é o trabalho do Senhor. E também com nossa ajuda e os cuidados, tá? Então, é uma doença, sim. Não é porque você teve uma decepção e ficou triste um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, que você é um depressivo. Não. Depressivo é crônico. A pessoa não consegue sair daquele estado e começa a atrofiar as suas habilidades e as suas atividades. Ela para. Há uma paralisia. Né? E você não enxerga o fim do túnel. Você não enxerga o porvir. Mas uma coisa que muda o depressivo não ver
é que é provisório, aquilo é passageiro. O nosso olhar, ele fica míope. A gente acha que é para sempre. E talvez muitas pessoas até tentem, ou anseiem, ou tentem um suicídio, porque ela quer se livrar daquela dor, porque ela acha que é para sempre. Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar, e foi um psiquiatra que me mostrou isso, é passageiro. Isso dá uma esperança, porque a gente não consegue sentir. Mas alguém está ali falando, é passageiro, é um estado. Você não é. Você está. Então, isso faz toda a diferença. Tá? Se relacione com essa pessoa assim. Você está em depressão, você não é depressivo. É muito forte isso, é tênue, mas é importante, tá bom? Outra coisa. Hoje, nas igrejas, é maravilhoso ter uma igreja falando disso. Ainda há dois erros, há dois equívocos que eu vejo nas igrejas. A igreja nega. A igreja nega e fala que é falta de fé, que você está orando pouco, então ela tem uma negação absoluta e te deixa muito mal, porque ela está negando algo que você sente que é real. E o segundo erro, tudo é psicologismo e é doença. Também não é nem 8 nem 80. Há pecado, há caráter que precisa ser moldado, há muitas coisas, mas nós não somos espírito, alma e corpo. A nossa mente gera ações, nossos pensamentos geram comportamentos, os comportamentos vão gerando caráter, prática, experiência, e você fica nesse círculo vicioso. Nós somos né? Somos várias coisas. Então, falar que tudo é doença também não é. É que ele teve uma história triste. Calma. Deus tem cura e salvação para qualquer situação, não tem? Então, para o depressivo também. Então, não é tudo patológico. Sim, eu acho que há uma coisa ou outra. A gente tem que olhar. A pessoa está numa crise, a pessoa não vai ficar nessa crise a vida inteira e ela não vai assumir essa doença como dela. É um momento, e tem muita coisa que precisa ser tratada. Eu fui tratada de egocentrismo, a pessoa que quer sempre ser reconhecida, autossuficiência, autocontrole. Eu queria ter o controle de tudo. Nós não temos, nós somos humanos, carentes da graça de Deus. Então, se a gente não também reconhece os nossos pecados e fica só alisando ali aquela situação, também não é benéfica. A gente tem que sempre se confrontar com a Bíblia para isso. Né? Aí vai ficar no lugar certo. Você vai respeitar quem sofre, mas você não vai domesticar aquele mal como se fosse de estimação. Você vai tratar pecado como pecado, doença como doença, e um estado provisório como um estado provisório. Então, acho que a gente tem que ter esse caminho do meio, esse equilíbrio aí, no caso da depressão. Tá bom? A Bíblia está cheia de declarações lindas de salmos, falando de almas sofrendo, tristezas profundas, estados de depressão, momentos. Mas como essas pessoas faziam? Confessavam a Deus, clamavam ao único que pode, e aquilo ele se curava, ele era curado, sim. Elias é o nosso grande ícone. Num estado de muita, profunda depressão, ele não confessou a Deus as suas misérias e Deus não tirou ele daquele lugar. Então, a gente tem que realmente ter essa visão clara e ser verdadeiro com o Senhor. Isso não é falta de fé, isso não me faz menos crente. Não, nós somos humanos e Deus se fez humano para nos tirar dessa condição de pecado e sofrimento. Tá bom? Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Posso, Dani, mais um pouquinho? Eu vou fazendo apontamentos como se fosse assim, a Karina do futuro falando com a Karina do passado. Tá? Então, assim, e para minha mãe também. Minha mãe também se sentiu muito culpada. Ela também tem problemas emocionais, então ela achava que a minha vida era toda culpa dela. Essa coisa de mãe, né? Eu sou mãe, eu sei. A gente se culpa. Então, nesse processo, por que foi bom? Minha mãe se converteu também. Minha mãe se converteu antes um pouquinho de mim, e nós fomos meio que juntas, assim, no pacote todo. Então, minha mãe também errou bastante, mas a gente erra. Tem dois, eu erro. Uma tem um, já estou errando com ela. Mas, assim, o que eu agora, com o olhar de uma pessoa que foi curada, pode dizer? Acolha o depressivo com amor e ressalvas. Tá bom? Então, vou falar agora os pontos. 1. Não exija resultados rápidos. Minha mãe tinha uma frase que eu falo, mãe, aquilo me enfurecia. Ela falava, reaja! Que dia bonito!
reaja. Gente, aquilo era um tiro na testa. Você não consegue. Eu lembro que minha mãe falou esse reaja um dia, aí eu me enchi de coragem, um sol, um dia lindo. Eu peguei minha cachorrinha, vou dar uma volta com a minha cachorrinha, está um dia lindo. Eu não esqueço isso. Eu saí na rua, o sol, eu parecia um vampiro, um morcego. O sol parecia que ele me maltratava. O sol me feria. Eu não conseguia ver a luz. E eu voltei correndo com a cachorra para casa. E aí eu chorei, eu falhei, eu não consegui ir na esquina, não sei o quê. Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, não espere resultados rápidos, tá? Calma. Ao mesmo tempo, não entre no modo coitadinho. Ai, tadinho, ele está sofrendo. Ah, coitadinho, ele está sofrendo. Aqui eu devo à minha irmã também. A minha irmã é uma psicóloga, mulher de Deus. Ela colocava os pingos nos is para mim. Ela não me deixava, ela não comprava o meu modo coitadinho. E como ela não me comprava, eu me sentia meio numa situação de incômodo frente a ela, porque ela me confrontava em amor. Sabe? Então, não compre esse modo coitadinho, que é isso que o depressivo em crise quer, ser um coitadinho, e ele não é. Tá? Por mais que doa a gente saber disso, nós não somos. Deus não fez para ninguém aqui ser coitadinho. Então, não faça isso por ninguém que está sofrendo, mas seja amoroso. Tá? E não se culpe. Eu acho que é muito... Eu vejo minha mãe hoje, mãe, que triste ver um filho sofrendo, eu agora como mãe, eu não quero passar por isso. Então, mas não se culpe. Não tem a ver com você, tá? Nós temos controle de tudo? Não. Então a gente tem que entender isso também. Se há alguém sofrendo ao seu lado, não se culpe. Se você está sofrendo, não se culpe. Vamos resolver isso à luz da Bíblia, mas não se culpe. Isso vai atrapalhar o seu processo, tá bom? Ore, tá? Leia a Bíblia. A palavra é poderosa. Ela separa, ela destrincha, ela dá nome às coisas. Então, não pare de ler a Bíblia, para renovar a sua mente em Cristo. Porque é esse Espírito Santo que se revela na Escritura que vai fazer e testificar no nosso espírito vislumbres da sabedoria de Deus. E eu tive essa experiência. Eu lendo a Bíblia, eu comecei a copiar os salmos. Eu comecei a copiar os salmos num caderno. Eu até falo desse caderno aqui no livro, o Caderno Verde. Era um caderno, e eu comecei a copiar esses salmos. E aquela palavra copiada, entranhada em mim, lida, relida, copiada, ela começou a fazer sentido. E aquelas mentiras traiçoeiras e viciosas, elas começaram a perder espaço. Então, coloque novos moradores na sua mente. Coloque a verdade, tá? Que ela vai acuar a mentira. Então, leia sem sentir mesmo. A gente não precisa sentir. A gente tem que fazer a ação mesmo. Então, leia a Bíblia sempre. E não espere que seja você, eu já falei, santo de casa, mas continue em oração, testemunhando, porque quando essa pessoa voltar, porque alguém outro, de longe, um estrangeiro, fez ela entender de alguma forma, não foi dela, Deus usa as pessoas, mas quando ela entender, ela vai entender o seu testemunho. E a sua prática aqui perto, vai ficar muito mais forte o seu próprio testemunho cristão depois que alguém revelar a verdade aos olhos dela, entenderam? Aí a sua prática correta de oração, de fé e de se acolher também e não ficar muito dentro, em cima da pessoa, quando ela voltar com os olhos abertos, ela vai falar, essa pessoa é uma cristã de verdade. Ela teve paciência comigo. Ela não ficou bravinha, ela esperou na hora certa, ela orou em segredo, e seu testemunho vai ser fortalecido no seu silêncio, às vezes. Tá bom? Que mais? Agora, eu queria falar, como mãe e como professora, algumas coisas que estão assolando os nossos filhos e os nossos jovens, que às vezes a gente não sabe, com a força que isso tem. Porque eu tenho 40 anos, eu sou de outra geração. Eu fui descobrir o que era internet aos 20 na faculdade, porque ninguém tinha, né? Não era comum. Então, assim, hoje os cenários para pais e mães e para os jovens está muito diferente. Primeira coisa, a vida virtual é tão real quanto a vida real. O que eles passam na vida virtual é verdade, é realidade, tem o mesmo peso, não é uma brincadeirinha. Não é verdade, tá? Em outra esfera, mas é verdade. E essa vida virtual, tão real quanto a real, ela é status, aparência, o que você faz, o que você pode, onde você vai. E isso machuca as pessoas, a comparação.
Porque lá a gente pode só postar o que a gente tem de bom, certo? Então, essa vida pauta o coração dos nossos jovens, dos nossos filhos. E a gente tem que entender que é um outro momento. Até a gente se perde, às vezes, na internet. Imagina eles, que ainda não tem tantos filtros. Então, e a concorrência está muito grande. E altas expectativas. E isso gera uma angústia, uma ansiedade muito grande neles. Mas a gente tem que fazer o quê, gente? A gente tem que ensinar a verdade. A palavra de Deus é eterna, ela não muda com os ventos de modas nem de doutrinas. Então, a gente tem que manter ali a nossa conduta e as nossas crenças principais, não nesse mundo de areia, nesse mundo de miragem, mas na verdade. Então, a gente tem, como maiores, como pais e professores, a gente tem que apontar para a verdade. Tá certo? E o que fazer? Como fazer? Primeira coisa que eu notei na minha casa, meu filho tem 4 anos. Quando eu fico muito trabalhando ou na internet, o meu filho fica muito violento, mais arisco, porque ele sabe que eu não estou ali. Às vezes nós estamos em casa só de corpo. A nossa alma e o nosso interesse está aqui, ó. Aqui tem a Bíblia agora, tá? Mas está aqui nesse negocinho. E a gente é roubado do lado dos nossos filhos. A gente nem precisa sair da porta. Então, esteja com eles. Eu fiz um propósito. Quando eu estou em casa, me jogo no chão com eles. Mesmo que a minha ansiedade seja trabalhar ou seja fazer outra coisa. Mas é tempo de qualidade. Eu tive uma mãe que trabalhou a vida inteira fora. E eu tinha aquela síndrome da casa vazia. Eu já perdoei, ela já sabe de tudo isso. Eu chegava e eu almoçava sozinha. Só com a moça que cuidava da gente. Eu não tinha pai nem mãe para falar da tarefa, para falar o que aconteceu na escola. Eles vinham no final da tarde. Mas eles vinham no final da tarde atribulados pelo trabalho. Se eles viessem no final da tarde prontos para um tempo de qualidade, seria outra história. Então, não é que você tem que deixar o emprego, mas o tempo que você entra na sua casa, a sua prioridade são os pequenos. Porque isso vai dando um vazio na nossa personalidade, e a gente fica muito, realmente, já desde criança, maltratado com essas tendências depressivas. Então, tenha tempo de qualidade, invista na sua casa, quando você estiver lá. Porque, às vezes, mas eu trabalho, tudo bem, mas você trabalha até que hora? Uma hora você vai chegar em casa. Nessa hora, você tem que dar prioridade para eles. Isso que eu tenho sentido em casa. Outra coisa, permita a frustração. Gente, às vezes a pessoa entra em depressão porque alguma coisa se frustrou na vida dela. A gente cresce com as nossas frustrações. A gente quer privar os filhos de tudo hoje. Não, ele pode se ouvir um não, ele vai ficar forte, ele vai ficar mais forte, porque na hora que ele ganhar o primeiro não na rua, ele vai cair. Como aconteceu comigo. Minha mãe, por culpa de estar tão ausente, ela não me dava não. Quando a vida me deu um não, eu fui para o chão. Até rimou. E é verdade. Então, assim, faça, não de propósito, mas as frustrações não vão matar ninguém, vão fortalecer da maneira certa. Não, agora não, vamos fazer um plano? Mas olha que bonito que você tem aqui. Mostre o lado, as coisas que a pessoa já tem. Frustração molda caráter. A gente não é mimado, a gente não pode ser mimado, porque senão a gente vai realmente cair muito fácil, ser frágil. Outra coisa, conte sua história. Filho, eu tenho isso sim, seja verdadeiro, conte a sua história, compartilhe as suas lutas. Você não é super-herói. Eu peço perdão se tiver algum coach aqui, você tem o meu respeito, mas a gente está numa sociedade de sucesso e de vencedores. Será que ela é real? Essa promessa de ser o melhor, seja o seu potencial, seja o número 1, isso gera uma ansiedade. Porque, gente, 80% da gente a gente é mediano mesmo, e Deus ama os medianos. Se todo mundo for super, mega, blaster em tudo, vai faltar gente, vai faltar mão de obra. Então, assim, é uma cultura que está sendo inserida na nossa vida também, de pessoas maravilhosas, de sucesso. A gente tem que aprender também com as quedas. Então, vamos ser verdadeiros com os nossos filhos e com a nossa família. A gente não é bom em tudo. E a gente está aqui para aprender. E a gente não faz nada sozinho. A gente está aqui para compartilhar. Uma igreja funciona sozinha? Uma escola não funciona? Gente, a peça foi a Ana que escreveu. Eu dirigi. Entendeu? Então, assim, ninguém precisa ser incrível sozinho. Juntos somos maiores, sempre.
tá? Comunidade. A Bíblia fala de comunhão, a Bíblia fala de gente vivendo junta. Não é gente tendo sucesso, gente sendo especial o tempo inteiro, tá? E pensa no pai amoroso que nós temos. É isso que a gente tem que ser com os depressivos. Deus é um pai amoroso, mas que não nos ilude. Ele fala a verdade. E quando ele vê que a gente está errado, ele fala, filho, aqui você caiu. Mas ele não vai te condenar para sempre. Então, seja amoroso, mas como Deus, fale a verdade e mostre a verdade. Eu acho que, pautados na Bíblia, os consultórios, os excessos em consultórios estariam mais vazios. Eu acho que há casos, claro, que eu precisei, tá? Tanto de psiquiatra como de psicólogo. Mas, se a gente usar a nossa Bíblia, muitos caminhos seriam mais curtos até uma cura verdadeira, uma libertação. E começa em nós. A gente pode cuidar das pessoas. A gente até colocou na escola, no dia da feira. Você já se importou com alguém hoje? Às vezes a gente não lembra do vizinho, nem no trânsito. O que custa dar licença para a pessoa que quer estar com pressa? A gente não pensa no outro. E isso vai desencadeando em disfunções. E a depressão é uma delas, é só uma delas. Então, eu vim aqui com toda a humildade dizer que não vou negar que realmente é uma enfermidade, mas que há exageros, que a palavra de Deus pode nos orientar para a gente discernir. Tá? E, graças a Deus, eu sou uma sobrevivente. Quando alguém fala que está com depressão, eu falo, olá, eu sou uma sobrevivente. Você quer conversar? Porque é assim mesmo. A gente tem que compartilhar as nossas histórias. Tá? E, para finalizar, eu quero ler. Se você pudesse fechar o olho agora, eu quero ler o meu salmo, o salmo da minha vida. Quando alguém fala o Salmo 103, eu falo, é o salmo da minha vida. Então, eu queria ler com vocês esse salmo na NVI, que é o que eu tenho aqui no livro, tá, gente? Eu transcrevi o salmo. E esse salmo respondeu ao meu coração muitas angústias sobre depressão. E se você, porventura, tem alguém que sofre perto de você, ou que você mesmo tem algum tipo de... está passando por essa luta agora, eu queria que você fechasse os olhos e ouvisse com atenção esse maravilhoso salmo de Davi, que esse homem sabia rasgar o coração, né? Vamos lá? Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe que somos formados, Ele lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Amém. Glória a Deus.